Oi, professores! Então, a menos que vocês estejam vivendo em uma caverna, provavelmente já viram todas as notícias sobre LOONA e a sua empresa. BlockBerry Creative. Recentemente, a BlockBerry Creative deixou de ser uma das empresas mais respeitadas da indústria e passou a aparecer nas manchetes devido às suas disputas. É chocante como a BlockBerry Creative a sobrecarrega de trabalho sem pagar direito. LoopD é um grupo feminino de 12 integrantes que debutou em 2018 e rapidamente ganhou popularidade global. Por muito tempo, grande parte desse sucesso foi atribuída à BlockBerry Creative, com muitos fãs considerando-a uma das melhores agências do K-pop. Eles foram elogiados por criar o conceito inovador da LoopD e a estratégia de pré-debut, além de terem uma empresa mãe rica que supostamente financiaria todos os projetos experimentais e comebacks de alto orçamento. Ou pelo menos era isso que os fãs pensavam. No intervalo de apenas algumas semanas, essa empresa, que já foi tão querida, agora foi exposta por dever milhões em salários e impostos não pagos, dar calote em vários empréstimos, entrar em disputas judiciais com quase todas as integrantes do LOONA e, atualmente, está enfrentando um boicote generalizado da base global de fãs do LOONA. Essa reviravolta chocante deixou muita gente confusa, se perguntando onde e quando as coisas começaram a dar tão errado. Hoje vamos analisar de perto os acontecimentos que podem ter levado à queda trágica da BlockBerry. Que, na minha opinião, na verdade foi algo que estava sendo construído há anos. Ok, então, os problemas da BlockBerry Creative, na verdade, começam lá atrás com a empresa mãe deles, o grupo Ilkwang. O grupo Ilkwang é um dos maiores comerciantes de armas da Coreia e considerado muito rico, embora o valor do patrimônio não tenha sido confirmado. Agora, deixando de lado a questão ética de apoiar a indústria de armas, as fãs do LOONA celebravam os laços com a Ilkwang, acreditando que sua riqueza ajudaria a financiar o debut e promoções do LOONA. Mas estar sob a Ilkwang era realmente a bênção que todos acreditavam, ou, na verdade, era mais uma maldição? Ok, um breve resumo do grupo Ilkwang. O conglomerado deles, que como mencionei antes, começou no ramo de comércio de armas, mas acabou expandindo também para os setores de educação, cuidados com idosos, tecnologia e entretenimento. O Chief Executive Officer e fundador da empresa é Yi Ki-tae, um ex-policial que, ironicamente, acumulou um histórico criminal bem extenso, graças a ele e aos negócios ilícitos de sua família. Em 2004, Yi Ki-tae e seu filho Lee Jang-myung passaram a sonegar impostos ligados à subsidiária de cuidados para idosos, acumulando uma dívida de quase 50 bilhões de won. Eles ainda aparecem no banco de dados do Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul como grandes sonegadores de impostos sobre a renda. Em 2009, Yukit recebeu uma sentença suspensa de 4 anos por aceitar subornos de fabricantes de defesa turcos em troca de favorecê-los, um acordo com a Força Aérea da Coreia. Pai e filho voltaram a ter problemas em 2015, sendo investigados por assédio sexual contra uma atriz da Polaris Entertainment, sua subsidiária. A atriz, chamada Clara, tentou entrar com um processo contra a empresa, mas, em vez disso, foi ameaçada usando as conexões da família Yi com a polícia, a CIA e gangues. Sem surpresa, ela retirou o processo e a família Yi evitou todas as acusações. Isso foi seguido por mais um encontro com a lei em 2016, quando Yi Ki-tae finalmente foi condenado a 3 anos de prisão. Desta vez por subornar funcionários do governo e desviar ativos da empresa. Como o grupo conjunto de investigação já havia detido o presidente Lee, eles investigaram todas as suspeitas de lobby. Diziam que meses antes de sua prisão, grandes investigações começaram contra o grupo Ilkwang e suas subsidiárias. Os artistas da Polaris Entertainment precisaram parar suas atividades devido às frequentes batidas policiais e fechamentos da gravadora. E foi em meio a todo esse caos que a BlockBerry Creative foi formada. A gravadora foi formada em março de 2016 como uma subsidiária da Polaris Entertainment, tendo como Chief Executive Officer ninguém menos que Sun Jong-myung.
Sem surpresa, o Sr. Yi trouxe as práticas comerciais duvidosas da Ilkwang para a BlackBerry, mas curiosamente não trouxe muita riqueza ou ativos da empresa. Relatos indicam que ele precisou de vários empréstimos só para cobrir os custos iniciais da BlackBerry. Com um histórico corporativo tão terrível e uma liderança tão ruim, acho que é um eufemismo dizer isso, a BlackBerry Creative começou com o pé esquerdo desde o início. E infelizmente as coisas só iam piorar a partir daqui. Com a formação do seu primeiro grupo de K-pop, Luna, LOONA foi apresentado ao público em outubro de 2016 e elas imediatamente chamaram a atenção quando foi anunciado que embarcariam em um projeto pré-debut ambicioso que superaria em muito tudo o que já havia sido feito na indústria do K-pop antes. O projeto, planejado para 2 anos, previa as 12 integrantes debutando com músicas e álbuns solo, seguidos por lançamentos de subunidades e do grupo. E todos esses lançamentos vieram acompanhados de videoclipes de altíssimo orçamento, muitos dos quais foram gravados no exterior, na Europa e nos Estados Unidos. Também foi revelado que a BlackBerry Creative se uniu ao renomado diretor de K-pop Jaden Jeong para criar um conceito inovador para LOONA. O conceito, que Jaden levou anos para desenvolver, era uma história complexa sobre as integrantes em um universo multidimensional chamado Lunaverse, e seria revelado por meio de simbolismos abstratos em cada videoclipe do grupo. Isso explicava por que parecia que muito pensamento havia sido colocado em cada lançamento. Cada integrante e subunidade tinha visual e estética próprios, correspondendo aos seus papéis na história. Tudo isso realmente impressionou os espectadores e ajudou Loona a se destacar na multidão, permitindo que elas se tornassem um dos grupos novatos mais populares quando debutaram em 2018. Ao mesmo tempo, a BlackBerry foi reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do setor, com internautas elogiando e dizendo: "Uau, a BlackBerry Creative é realmente uma pioneira." Nenhuma outra empresa tinha feito isso como a BlackBerry Creative antes, e de fato nenhuma outra empresa tinha feito algo assim como a BlackBerry Creative antes. Mas talvez todos devessem ter parado por um momento e pensado por que isso aconteceu. E bem, a resposta era porque custou a quantia astronômica de 10 bilhões de won. No início, a empresa se mostrou orgulhosa, chegando a se gabar para os veículos de notícias. Eles podem ter gastado ainda mais, dependendo dos cálculos. E no geral, parecia mesmo que a BlackBerry estava aproveitando essa imagem rica, não convencional, quase como a de Elon Musk. Mas gastar mais de 10 bilhões de won em um debut de K-pop era realmente algo para se gabar? Para comparação, empresas geralmente investem só 1 a 2 bilhões de won em um debut de K-pop. Mesmo assim, a maioria dos artistas teria dificuldade para recuperar esse custo, e até grupos como BTS e GFriend levaram pelo menos 2 anos para se consolidar. Mesmo assim, o fato de a BlackBerry ter gasto mais de 5 vezes o valor normal com a Luna e ainda esperar que elas gerassem lucro era irrealista. Para dizer o mínimo, basicamente, os gastos irresponsáveis da BlackBerry significavam que a Luna já estava praticamente destinada a se tornar um negócio deficitário desde o início. E o pior de tudo é que a BlackBerry nem sequer tinha dinheiro para financiar esse projeto exorbitante. Grande parte dos 10 bilhões de won, na verdade, teve que ser emprestada de várias empresas ao redor do mundo, dando início ao que seriam os contínuos problemas financeiros da empresa e disputas legais com seus credores. Inicialmente, a BlackBerry fez um trabalho até que bom escondendo seus problemas financeiros, a ponto de ninguém parecer notar, quando surgiu o primeiro alerta. Em 2019, apenas um ano após a estreia do LOONA, quando o criador por trás do LOONAverse, Jaden Jeong, teve um desentendimento com a BlackBerry Creative. O desentendimento aparentemente surgiu da decisão da BlackBerry de reduzir a importância do Lunaverse. Embora os motivos nunca tenham sido confirmados, muitos acreditam que a empresa agiu assim por dificuldades financeiras. Jaden era conhecido por não economizar quando o assunto era sua visão para o Lunaverse.
com a confirmação de que ele tinha um caro projeto de retorno, o 45, em andamento para o grupo. Sinceramente, não vejo nenhuma empresa de K-pop financiando isso, só talvez a SM, que apoia umas coisas bem estranhas. Agora, considerando a situação financeira da Blockberry Creative, não é exagero supor que a empresa não podia continuar financiando projetos tão extensos e não lucrativos. Provavelmente foi isso que causou a separação deles com o Jaden. E foi assim, desse jeito. O Lunaverso, que levou anos para ser desenvolvido e custou à empresa mais de 10 bilhões de won para ser elaborado, foi basicamente jogado no lixo. Depois de apenas um comeback, com o grupo adotando uma abordagem mais mainstream de Girl Crush, felizmente isso não pareceu afetar muito a Luna, com o grupo continuando a manter seu sucesso mesmo após a mudança de conceito. No entanto, os problemas financeiros da Blockberry ainda estavam longe de acabar e, apesar de cortarem os custos associados ao Lunaverso, eles ainda estavam perdendo dinheiro devido aos gastos irresponsáveis. Continuaram vestindo as integrantes com moda de luxo, deram estúdios individuais e melhoraram a acomodação, oferecendo apartamentos próprios a cada uma. Pelo que investigamos, as integrantes moravam juntas em uma casa, mas depois se mudaram para apartamentos separados, todos no mesmo prédio. E ainda assim seguiam inadimplentes com vários empréstimos. Ficava claro que a Blockberry estava desesperada para manter sua fachada luxuosa e continuar passando a imagem de uma empresa bem-sucedida, possivelmente para atrair mais investidores desavisados. No entanto, obviamente eles não poderiam simplesmente evitar seus problemas para sempre e, de fato, não demorou muito para que as dívidas crescentes finalmente começassem a alcançá-los. No final de 2019, a Blockberry Creative foi processada pela primeira vez pela empresa de tecnologia Donuts, depois de não conseguir quitar totalmente um empréstimo feito em 2017. A Blockberry foi condenada a pagar 360 milhões de won à empresa. A mesma empresa então processou a Blockberry novamente em fevereiro de 2022, desta vez por violar um contrato de investimento de 3 bilhões e meio de won. Como resultado, a Blockberry foi obrigada a devolver todo esse enorme investimento, causando mais um prejuízo de 3 bilhões e meio de won. Como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente. Coreógrafos, estilistas e outros membros da equipe também cobraram da Blockberry o pagamento de salários atrasados. Tudo começou quando a coreógrafa da Luna, Kim Hwa-young, expôs publicamente a Blockberry no Instagram, acusando a empresa de atrasar continuamente o pagamento dela. Depois, surgiram notícias de que a Blockberry já fazia o mesmo com vários funcionários há meses, até ordenar que todos parassem de trabalhar. Recentemente, as ações da empresa teriam resultado em muitos desses funcionários passando por dificuldades financeiras pessoais. E, no geral, dizia-se que o valor devido em salários de funcionários, seguros e outras despesas da empresa somava bem mais do que algumas centenas de milhões de won. Com tantos processos e denúncias surgindo, a imagem de riqueza que a Blockberry tentou cultivar com tanto esforço finalmente começou a desmoronar e as pessoas estavam lentamente se dando conta da situação financeira desesperadora deles. No entanto, como as integrantes do Luna ainda pareciam levar estilos de vida extravagantes, muitos fãs continuaram apoiando a Blockberry, criando a hashtag SaveLuna para ajudar a arrecadar fundos para a empresa e elogiando-os por, abre aspas, priorizarem o bem-estar das integrantes apesar das dívidas. Mesmo falida, adoro como a Blockberry ainda trata nossas meninas como rainhas, disse alguém. Afinal, quem liga se a equipe não recebe ou se investidores foram enganados, contanto que as integrantes estejam bem tratadas, certo? No entanto, isso também era mentira, pois apesar das acomodações luxuosas e roupas caras, as integrantes eram exploradas. Tanto quanto todo mundo. Estou chocada. Chocada, ou nem tanto. A situação de Luna veio a público em março de 2022, quando foi noticiado que Chu, integrante mais popular do grupo, processou a Blockberry Creative para suspender seu contrato.
Na época já especulavam que Chu poderia ter sido maltratada pela empresa, como este post de blog que foi escrito pela administradora do fansite da Chu. Alegaram que ela não tinha gerente ou transporte adequado e frequentemente carregava sua própria bagagem após os compromissos. No entanto, nada foi realmente confirmado e a BlackBerry permaneceu em silêncio sobre o assunto, chegando até a negar que qualquer disputa legal tenha ocorrido. Chu passou a faltar misteriosamente a vários compromissos do grupo, alegando problemas de saúde. Enquanto isso, o restante das integrantes do LOONA estava sendo sobrecarregado de trabalho, provavelmente porque a BlackBerry estava desesperadamente precisando de dinheiro rápido nesse momento. Na verdade, só no período do meio de 2022, LOONA lançou um comeback coreano, um comeback japonês e participou do Queendom. E além de tudo isso, elas também embarcaram na sua primeira turnê mundial intitulada LOONA The World, onde iriam passar por 19 cidades no período de 2 meses. Nem preciso dizer que, nesse ponto, as integrantes estavam absolutamente exaustas, e a turnê, sem surpresa, acabou sendo marcada por inúmeros problemas de saúde e acidentes. A ACU, por exemplo, ficou fora das coreografias por uma lesão no ombro, Yeojin desmaiou no palco na Cidade do México e perdeu o show de Atlanta por dores no corpo. Kim Lip e Jin Soo faltaram ao Meet and Greet em Chicago por não estarem bem. Ele teve problemas respiratórios nos shows da Cidade do México por causa de uma lesão no quadril. Eu poderia continuar falando sobre isso, mas basta dizer isso. A turnê foi um desastre, com mais da metade dos membros ausente em várias partes por doenças ou lesões. Ficou claro que o grupo não podia se apresentar. E até mesmo os fãs que estavam ansiosos pela turnê começaram a pedir que ela fosse adiada para que os membros pudessem ter um descanso merecido. No entanto, a BlackBerry Creative seguiu em frente com a turnê mesmo assim, chegando a encaixar uma apresentação extra no KCON Los Angeles. O incidente fez com que a BlackBerry Creative recebesse críticas dos fãs, com muitos levantando preocupações sobre as más condições de trabalho do grupo. E essas preocupações só aumentaram quando a integrante Yeojin fez a revelação chocante de que não havia recebido nenhum pagamento durante seus 6 anos com o Luna. No entanto, foi só em 24 de novembro que todos os problemas envolvendo o Luna realmente vieram à tona, quando a BlackBerry fez o anúncio repentino de que Chu, a integrante que, se você se lembra, estava ausente de vez em quando desde fevereiro, aparentemente havia sido expulsa do grupo devido a um abuso de poder. Segundo a declaração da BlackBerry, Chu teria sido demitida porque usou linguagem violenta contra um membro da equipe. E a empresa agora estava no processo de pedir desculpas e confortar sua equipe, porque supostamente respeitava muito seus funcionários e queria, abre aspas, retribuir pelos sacrifícios e dedicação da equipe. Além disso, eram os mesmos funcionários a quem a empresa devia meses de salários. Nem preciso dizer que essa declaração foi recebida com muito ceticismo, especialmente porque Chu sempre foi conhecida por sua personalidade alegre e radiante. Fãs rapidamente apoiaram a idol, tornando viral a hashtag Justiça para Chu. E muitos profissionais da indústria também vieram em sua defesa, testemunhando que tiveram ótimas experiências trabalhando com ela no set. A maior demonstração de apoio veio das integrantes do Luna. Em 29 de novembro, 4 dias após a expulsão de Chu, 9 das 11 integrantes também pediram liminares para suspender seus contratos com a BlackBerry Creative, alegando falta de confiança na empresa. Então, finalmente, no dia 19 de dezembro, a Dispatch apareceu com as provas, finalmente revelando o que realmente aconteceu entre Chu e a BlackBerry. Descobriu-se nos bastidores que, por anos, Chu foi vítima de um contrato exploratório com a empresa. A Dispatch revelou que isso ocorreu em 2017. Chu foi forçada a assinar um contrato que a tornava responsável por metade das despesas, recebendo só 30% do pagamento. Agora, para colocar em perspectiva o quão ruim isso é, significa que Chu poderia potencialmente estar perdendo dinheiro mesmo ao realizar atividades lucrativas. Por exemplo, se a receita fosse 100 e o custo fosse 70, com base nesse contrato, a BlackBerry ganharia $35, enquanto Chu perderia $5. Isso pode explicar por que Chu, mesmo sendo uma das idols mais ocupadas de 2021, supostamente não ganhou dinheiro nesse ano.
E as coisas ficaram tão ruins que ela supostamente não tinha nem dinheiro suficiente para comprar refeições regulares para si mesma, o que resultou no desenvolvimento de transtorno de compulsão alimentar. Depois de ficar estressada, eu comia muita comida apimentada por um tempo. Finalmente, no início de 2022, Shu se cansou e conseguiu entrar com um processo contra sua empresa para rescindir seu contrato. Mesmo assim, a BlackBerry não queria perder sua principal fonte de renda. Eles renegociaram o contrato com ela em abril de 2022, prometendo uma divisão de receita melhor, entre muitos outros benefícios. No entanto, parece que a essa altura Chu já havia perdido a confiança em sua empresa, o que resultou em ela se tornando ríspida e exigente com os funcionários da empresa. Chad Logs contou que ela se recusou a participar das atividades em grupo e ainda insultou os funcionários, chamando-os de patéticos e incompetentes. Agora, é claro, só gostaria de lembrar a todos que esses funcionários também eram tecnicamente vítimas da BlackBerry Creative, já que eles também estavam sobrecarregados de trabalho e não estavam recebendo pagamento. Então eles definitivamente não mereciam ser o alvo da raiva de Shu, porém a maioria das pessoas também conseguia entender por que qualquer um na posição de Shu ficaria frustrado, especialmente considerando tudo o que ela tinha passado. E sinceramente, a grosseria dela não se compara aos anos de exploração e práticas duvidosas da BlackBerry, então esse artigo não afetou em nada a reputação da BlackBerry. E se fez algo, apenas piorou a imagem deles, já que a empresa enfrenta críticas, processos das 9 do Luna e milhões em dívidas não resolvidas. Eles tinham muitos problemas para resolver rapidamente. Ainda assim, apesar de tudo, BlackBerry continuou ignorando todas as críticas e seguiu com os negócios como se nada tivesse acontecido. Chegaram até a anunciar que o Luna faria um comeback em janeiro de 2023. Talvez a BlackBerry achasse que esse comeback poderia distrair das controvérsias em andamento, mas os fãs do Luna realmente não eram tão ingênuos, e muitos deles eram totalmente contra a ideia de mais um comeback. Especialmente porque agora estava claro que as integrantes não recebiam pagamento e queriam sair da empresa. E então, os fãs do Luna se uniram e fizeram algo que só posso descrever como lendário. Elas lideraram um dos boicotes globais mais bem-sucedidos do K-pop. No dia 5 de dezembro, o fandom do Luna publicou um comunicado oficial exigindo explicações da BlackBerry sobre o maltratamento dado ao Luna. A publicação dizia que a BlackBerry tinha 2 dias para responder ou enfrentaria boicote do fandom. A BlackBerry não levou a ameaça a sério nem respondeu. Então, como prometido, assim que o dia 8 de dezembro começou, o boicote foi iniciado. E vamos dizer que as fãs da Luna foram absolutamente implacáveis. Durante a noite, a empresa perdeu quase toda a receita, com fãs deixando de seguir a página no Instagram, parando de comprar produtos da Luna e ignorando promoções do próximo álbum. Na verdade, no dia 14 de dezembro, foi relatado que a Luna recebeu apenas 93 pré-vendas para o próximo álbum, o que representa uma queda de 98% em relação às vendas habituais de pré-venda. E o teaser do comeback do grupo também fracassou, recebendo uma taxa de rejeição miserável de 74%. Foi aí que perceberam o quão sério era o boicote. A BlackBerry anunciou em 22 de dezembro o adiamento do comeback por tempo indeterminado. Para ser sincera, no entanto, eles poderiam muito bem ter simplesmente cancelado o comeback de uma vez. Porque desde então as coisas realmente não melhoraram nada para a empresa. Com mais 4 integrantes do Luna vencendo processos contra eles recentemente, além disso, a BlackBerry parece ter também interrompido alguns de seus outros projetos. Inclui o grupo feminino BBS, que estrearia em 2022, e uma versão masculina do Luna. O que, graças a Deus, ficou em espera, acho que só podemos esperar por isso agora. Que todos os artistas restantes, trainees e funcionários consigam escapar do navio afundando que é essa empresa o mais rápido possível. E continuem suas carreiras em uma agência melhor. Mas parece que é aí que a história termina por enquanto. Como você pode ver, a situação atual da BlackBerry Creative resulta de vários erros e decisões ruins desde antes da fundação da empresa. Do passado duvidoso do Chief Executive Officer às dívidas crescentes e ao maltratamento dos artistas. Os problemas da BlackBerry são graves e não sei se conseguirão se recuperar da confusão em que se envolveram.
Mas é claro, essas são só as minhas opiniões e eu estou curiosa para saber o que vocês acham. Vocês acham que a BlackBerry conseguirá se recuperar dos escândalos? E o que deve acontecer com a Luna? Comentem o que acharam e se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. E dito isso, vejo vocês em breve. Tchau!